O nosso convidado é o colunista de TV mais lido do Brasil. Ele acaba de lançar a biografia da televisão brasileira. A gente vai ouvir aqui um pouco da história desse veículo que você desonra com a sua presença, Diguinho. Flávio Rico! Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado vocês. Saudações são paulinas aí. Pro Roger? Claro. Estamos subindo, só subindo. Olha, parabéns pela biografia da televisão brasileira. Não é que a gente colocou 2 livros aqui para aparecer mais, não, que são 2 volumes. Exatamente. Volume 1, volume 2. É um trabalho de história. Vocês são jornalistas ou historiadores? Porque eu andei olhando aqui e está muito bem registrada a história da TV, hein? O negócio é o seguinte, não existia até então um livro contando a história da televisão brasileira. Até para escrever foi meio difícil. Por quê? Qual foi a dificuldade? Porque não existem registros do começo da televisão brasileira para cá, entendeu? Existiam coisas escritas, mas de determinada época, não da forma completa como nós fizemos. Quando começou? Falou, pronto, a partir de hoje começou. O livro a TV, ou a televisão? A TV. 1946. 46. Porque aí o Assis Chateaubriand, que foi o dono da Tupi, dos Diários Associados, aí, ele resolveu trazer a televisão para o Brasil, que já existia nos Estados Unidos. Mas foram várias transmissões experimentais. Até que em 50 ela foi inaugurada, TV Tupi São Paulo. Antes seria no Rio, mas por questões topográficas e financeiras acabou sendo transferido para São Paulo. Esse livro aqui, que aliás estou vendo com o José Armando Vanucci, grande... Vanucci, queremos você aqui, hein? Ele escreve com você. Tô vendo aqui, com todo o respeito aí ao Kid Bengala, são 2 volumes respeitáveis. 2. Para quem que você recomenda? É para estudante, para curioso, para quem gosta de TV, para jornalista? Eu acho que para quem gosta de televisão é um prato cheio. Para historiador? Para historiador também. E para quem vai estudar rádio e TV, eu acho que passa a ser importante, porque está tudo aí, a história da televisão, desde que ela nasceu até os dias atuais, não digo, mas até metade desse ano foi. Não, até os dias atuais, pô. É porque depois que nós acabamos de escrever, algumas coisas aconteceram, né? A televisão não é uma obra completa, fechada. O livro não é uma obra fechada. Então já sai o volume 3. Vai ter que ter o Marcelo Rezende, por exemplo, que deu a última entrevista dele para o livro, faleceu depois do livro estar pronto. Puxa vida, que pena, hein? Foi. Quer dizer, que honra ter a última entrevista dele, que pena que ele não viu o livro pronto. Porque o Marcelo é contado no livro como um dos principais jornalistas da televisão brasileira. Aquele episódio triste da favela naval, etc. e tal, que ele participou tudo diretamente. Que loucura. Agora, tô vendo que tem 2 volumes. Vocês imaginavam, quando vocês começaram a escrever, vocês imaginavam que ia ficar desse tamanho aqui a obra? Não. Na verdade, quando nós começamos... Eu vou contar a história. Manda bala. Quem teve a ideia do livro foi o Fausto Silva. Faustão. O Faustão um dia reuniu num almoço, o Zé Armando e eu, falou, vocês têm que escrever um livro da história da televisão brasileira para a gente lançar quando ela for fazer 65 anos. Isso há 2 anos atrás, né? Nós começamos. Eu até te entrevistei, ele me pagou um jantar lá no Família Mantini, quando eu entrevistei. E aí nós começamos a fazer o livro e tal, mas não acabou com 65 anos. Eles achavam que ia ser mais fácil. Achávamos. E não achávamos que seriam 2 volumes também. Acabou sendo porque a história da televisão é muito ampla, é muito vasta, entendeu? Uma história muito curiosa que você descobriu quando estava escrevendo o livro? Tem algumas malucas aí, né? Por exemplo, quando começaram as transmissões de futebol, no Pacaembu, por exemplo, o principal narrador da época era um cara chamado Jorge Amaral, um professor de educação física. Ele ia para o estádio a cavalo.
deixava o cavalo parado na porta do Pacaembu e ia transmitir o jogo. E o cara ia trabalhar com cavalo. Tinha mais gente, sei lá. Hoje está meio diferente a televisão, os caras chegam com vários cavalos. Não, hoje tem cavalo que apresenta programa toda noite, entrevista as pessoas, olha. E a lendária TV Tupi? TV Tupi tem histórias maravilhosas. Teve um cara, que é um casal de apresentadores dos telejornais. Era a Iris Litieri e o Fausto Rocha. E no prédio da Tupi, que pertence ao Silvio Santos, por acaso, eles desceram do elevador e o elevador quebrou no meio. Telejornal ao vivo, não tinha quem pôr. E aí? Aí, no programa que entrava depois, era o programa do Flávio Cavalcante, que tinha jurados. E um dos jurados era o Arley Pereira. Só que ele já estava de smoking. Não era nem smoking, era samba, com gravatinha borboleta e tal. E botaram o cara lá às pressas para apresentar o jornal. O problema é que quando entrou o jornal no ar, é que foram perceber que o cara era gago. Ao vivo, os apresentadores presos no elevador e o cara ele gago ali, né? Pô, foi complicado. Aliás, você citou o Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, ele morreu apresentando um programa? Na verdade, ele estava na TVS. No SBT, não foi isso? Na época era TVS, funcionava lá na Taliba Leonel, o auditório. Ele fazia o Boa Noite Brasil. Ele, ao vivo, passou mal, chamou um intervalo, que ele falava os nossos comerciais, por favor, lembra? E teve que sair, o programa não voltou. De lá ele foi para um lugar chamado Unicor e veio a falecer. Ele começou a morrer trabalhando dentro do SBT. Eu tenho uma vaga lembrança só do Flávio Cavalcante, eu não tenho uma boa memória, tenho uma vaga lembrança. E a TV Paulista? O Silvio Santos começou na TV Paulista? O Silvio começou na televisão paulista comprando horário lá. Ele comprava horário para fazer um programa que no começo era de 1 hora, né? Primeiro, o Silvio começou, na verdade, como locutor comercial da Rádio Nacional, que ganhou lá o apelido de Peru que Fala, porque ele ficava vermelho quando abria o microfone. E aí ele, como era muito desembaraçado, muito comerciante, né? Ele comprou um horário na TV Paulista e começou a fazer um programa aos domingos. Esse programa de 1 hora, a partir de um determinado momento, começou a ser exibido do meio-dia até 8 da noite. Era ele o domingo inteirinho, entendeu? Caramba! Batendo recorde de audiência. E ele foi na TV Paulista até a TV Paulista virar a Globo. E ele ficou na Globo até 75. Quer dizer, o Silvio Santos já trabalhou na Globo. Já trabalhou na Globo. Agora, teve muito... uma vez, sabe quem estava conversando comigo? O Johnny Saad, na Band, estava falando comigo em um almoço. Falou, Danilo, meu pai... Eu tenho memória do meu pai entrando aqui na Band e tentando salvar as coisas da Band do incêndio. Do incêndio. Ele contou isso para você? Você é pesquisador, você entrevistou ele? Foi. E ele contou para mim, Danilo, ele começava a jogar as coisas porque tinha incêndio e a gente achava que era incêndio criminoso, porque toda televisão na época tinha incêndio. Todas. A Record pegou fogo várias vezes, teatro e lá na Miruna, onde ela funcionava. A Bandeirantes, recém-inaugurada, foi um incêndio doloroso. Johnny Saad TV Globo no Rio. E a Bandeirantes pior, porque a Bandeirantes ela já teve uma origem política, né? Porque o governador de São Paulo, o Adhemar de Barros, na época, ele era tio do Johnny Saad, entendeu? Então, a Bandeirantes, por causa desse vínculo familiar, que tinha política no meio, sempre sofreu muitas consequências por isso. Até a TV Bandeirantes, para sair a concessão dela, demorou um pouquinho mais, por causa de problemas políticos. Quando você começou sua pesquisa, você já sabia disso, deve ter visto, que quando a televisão surgiu, o rádio ficou desesperado, achando, a gente vai acabar. Com a TV a gente vai acabar. E hoje a gente vê isso, a TV às vezes fala, com a internet aí a TV vai acabar. Agora surgiu a internet, TV já era. Pelas suas pesquisas, você acha que a TV já era mesmo? Primeiro que todo mundo que estava no rádio, a maioria foi tudo para a televisão. E a televisão aberta no Brasil, ela nunca vai morrer, entendeu? Porque ela tem público para isso, o povo está acostumado a ver televisão. Já tem o hábito, né? Não, e além do que, é o único divertimento gratuito que o público tem. É ligar a televisão e assistir.
Para você ir no teatro, você tem que pagar, no cinema você tem que pagar ingresso. TV a cabo tem que pagar. TV a cabo você tem que pagar. Internet, Televisão aberta internet você tem que liga. pagar. Exatamente. Televisão aberta você liga e está assistindo Danilo lá. Aliás, lembrando que a TV apareceu e o rádio não morreu. O rádio está aí firme e forte. Como também não vai morrer a televisão. Tanto é que a internet está aí desde 2000 e nós estamos vivendo aí, né? Com tudo, a televisão né? está com tudo. Você entra no Twitter, qual que é o trend topic no Twitter? O que estão assistindo na TV. Não, eu sempre escrevo isso. Não é? A coisa mais comentada nas mídias sociais é a própria televisão. Os vídeos compartilhados é vídeo que aconteceu na TV. Exatamente. TV ainda reina. Nesse momento, por exemplo, se você pegar teu programa, ele deve estar no Twitter sendo comentado. Um monte lá. de gente me xingando, tá lá. Xingando a mim, os caras não sabem nada. Ó, vamos continuar com a conversa já já. Não sai daí, mais história da TV com Flávio Rico. Estamos aqui com o Flávio Rico, ele que ao lado do José Armando Vanucci escreveu em 2 volumes a biografia da televisão brasileira. Aí, pelo que está contando aqui, já tem um 3º volume aí, porque a história não para. Você sabe de uma coisa? A ideia era, a princípio, era escrever a enciclopédia da televisão brasileira. Nós não julgamos, nós mesmo reconhecemos que não seríamos tão capacitados para tal, porque não dá, né? Enciclopédia tem que ser uma coisa muito ampla, comprometida com uma série de detalhes que nós jamais íamos conseguir. Mas vocês podem, isso aqui pode virar enciclopédia no futuro? Porque a enciclopédia precisa coordenar uma equipe. Se você fecha uma equipe e coordena, você faz uma Exatamente, mas tem que ser a base já está aqui. Exatamente, mas tem que ser um trabalho mais aprofundado de pesquisa. Agora, Flávio Rico, tem história pessoal sua? Porque você também ajudou a construir a TV brasileira, né? Foi devagar, você não é mas só jornalista. a participação muito pequena. Na verdade, eu comecei na televisão muito cedo, numa época em que o Brasil estava fechado, regime militar, e eu fui fazer com o Ferreira Neto um programa na Record. A Record estava numa pindaíba que você não imagina, não tinha nada para pôr no ar. Tinha um filme que chamava Sessão Bang Bang, às 9 horas da noite, depois não tinha outra coisa. Inventaram um programa ao vivo do Ferreira Neto, que era um programa de entrevistas. Um talk show? Igual a esse. Foi Só o primeiro que não tinha talk show? uma banda que nem a do Roger. Então era bem melhor que esse, não, né? Não tinha nada. Mas era um programa que começou como entrevista e se tornou programa político em 1978. Brasil numa ditadura daquela. 68. Os caras... Você estava lá fazendo o programa ao vivo, chegava, batia telefonema, porque naquela época não tinha celular e tal, ligavam lá e falavam assim, estamos estourando a televisão. Mas estamos botando fogo aí. Era assim que a gente vivia. Que horror. Foi. Em 82, quando inaugurou a TVS, e quando o Silvio botou a televisão no ar, a gente foi contratado por ele imediatamente, que ele recebeu a concessão e botou a televisão no ar, no mesmo dia. Ele não esperou nada, não. As outras, Manchete, por exemplo, o Bloco ganhou a televisão, demorou um certo tempo para preparar Eu lembro, tinha uma expectativa para ver a abertura da Manchete. Exatamente. Que era o M. Eu era criança, eu fiquei vendo o M. Aquele M voando até Foi a primeira chegar. coisa que passou, eu A lembro. primeira imagem. Eu era criança, me marcou. O Silvio não, ele foi em Brasília, ganhou a concessão e no mesmo dia ele botou a televisão no ar. Já entrou o Chaves lá, logo de... Chaves ao vivo. Ao vivo. E ele era novinho naquele tempo. E naquela época já entrou o Chaves e depois o Scooby-Doo no Tela de Sucesso e foi. E tá aí até hoje. Mas você trabalhou aqui no SBT? Trabalhei. Então, SBT Repórter? Não, no SBT Repórter veio depois, mas aqui na TVS, em 81, a gente fez, aqui não, lá na Vila Guilherme, o primeiro debate político da televisão brasileira em rede nacional. Foi feito no SBT? No SBT, foi Reinaldo de Barros contra Franco Montoro, que na época disputavam o governo de São Paulo. Mas era um debate bem diferente desses que tem aí hoje. Aquele lá era cala a boca pra cima. Que aí que é legal. Esse o pau é que é rachava assim do começo. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Eu quero ver 2 políticos se matar. Mas era assim. Eu cheguei a pegar esses debates, porque quando abriu, em 89, tinha o Enéas, o Collor, o Lula, o Afif. Era maravilhoso. Quem mais que tava? O Maluf, Brizola. Quase o Silvio Santos estaria, quase. Por pouco ele não esteve. Quase, ele chegou a ser pré-candidato.
Então, eu adorava ver, eu era criança porque você vê lá o Maluf xingando a marca, outro xingando o outro. Num programa Ferreira Neto na Bandeirantes, 2 deputados, eu sei que o Collor estava na mesa e o Sebastião Neri também. Os outros, eu lembro que é o Mendes Stamp, está no livro isso aí. E tinha um outro deputado, os dois se pegaram a porrada, ao vivo. Ah, que da hora. Aqui atrás, o apresentador falava assim, senhores, olha o decoro, torcendo pra ele. É isso que eu quero ver, é isso que eu quero Torcendo ver. pro palco, a fita correu o mundo, foi pra Alemanha, pra todo lugar. Pô, que demais. Ô, Flávio Rico, sua coluna entra no ar toda noite, meia-noite, 6 em ponto. Tá entrando agora. Agora? Eu tive que escrever antes. Aham, não, ele tava postando aqui e entrou aqui, porque o programa é ao vivo. É uma das colunas de TV mais acessadas do país. É, É, não é? acho que é. É, você tem os dados lá, pô. É assim, a gente leva aqui. Olha só, uma curiosidade. Quase que essa entrevista não acontece por causa do Flávio Rico, sabia? É uma história curiosa. Quando a gente foi estrear lá na Band, lá no Agora é Tarde, a gente tava com... Eu já falei isso pro Flávio Rico, a gente tinha nosso quadro montado e tava todo mundo marcado de ir. Aí o Flávio Rico deu na coluna dele que as pessoas não queriam ir no meu programa, que estavam desmarcando. Verdade. Era mentira, mas virou verdade. Porque as pessoas começaram a ligar lá e falar, eu li no Flávio Rico que ninguém mais quer ir no seu programa, então eu quero desmarcar que eu não vou também. Eu falei, Flávio Rico, caramba, cara. E eu esperei muito por esse momento. Eu tô desde então esperando por esse momento. Tem gente que se ofende com suas notas? Muitas. Mas te liga e ameaça e tal? Ah, já teve várias, né? Mas sabe o que acontece? Você tem um compromisso diário de escrever. É uma coluna que sai domingo a domingo e não é pequena. Hoje até me arrependo um pouco do tamanho dela, mas não tem mais como voltar atrás. Mesmo porque ela sai em jornais e os jornais estabeleceram espaço. Então tem que deixar do jeito que é. E eu juro para você que todo dia, quando eu começo a escrever, eu não tenho uma notícia na cabeça. Parece que baixa um negócio e aí vai. Como eu trabalhei a vida inteira em televisão, eu fiz muitos amigos, né? Esses meus amigos vão trocando informações comigo e eu faço a coluna. É isso. Você fica chateado porque hoje na era da internet tem muita pirataria. E você tem muita fonte tem vários que dá... Flávios Ricos também. Hein? E tem muita fonte que te dá coisa exclusiva. E você fica chateado com quem vai lá e copia a tua notícia exclusiva e não cita que é... Não, olha, e hoje não. Hoje a sua coluna é uma das mais copiadas, não é? Ela é bem copiada. Muitos sites, tem coisas que eu nem sei como é que existe, mas está lá escrito, Flávio Rico embaixo. E tem cara que escreve a coluna inteira, copia a coluna inteira e bota o nome dele embaixo. Aí é fácil. Aí é fácil. Ctrl-C, Ctrl-V. Quer dizer, eu trabalho, não tenho notícia, fico que nem louco. Você lá. toma porrada quando os famosos falam, vou te pegar de pau. Ameaço me processar, um monte de coisa. E o cara que ganha fama. O cara querendo me dar tiro. Olha, pessoal, uma excelente obra para você que é um amante da televisão, que é um historiador, que gosta da história da mídia. Está em todas as lojas, é isso? Está em todas as livrarias. Aqui, Flávio Rico escreveu com José Armando Vanucci, biografia da televisão brasileira. Apresenta isso aqui na sua estante. Tá bom? Flávio, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, com a gente.